os números de casos de contaminação pelo novo coronavírus aumentam, né? Você está acompanhando aí nas notícias, e a essa altura você já deve conhecer alguém que teve contato com a doença. Eu vou agora te mostrar duas histórias emocionantes, gente, com finais diferentes. São pessoas que conheceram de perto esse inimigo invisível. Veja agora na reportagem de Laís Possani e imagens de Anderson Mateus. Marcos Marlieri morreu na segunda-feira passada, vítima da Covid-19. Mais conhecido como Marquinho 66, o guitarrista e professor partiu aos 56 anos. Figura conhecida no meio artístico de Juiz de Fora, participou da banda Patrulha 66 e da criação do Festival de Bandas Novas. Filha única do músico, herdou o dom do pai. Por algum tempo, os dois se apresentaram juntos. Todo aprendizado é lembrado com muito carinho e a saudade é coletiva. Eu sabia que pelo humor, por ser engraçado e tudo mais, as pessoas gostavam dele. E vi que muito que ele fazia por mim, para me ajudar, para me incentivar, para me botar para frente. Quando eu tinha alguma dúvida, eu queria uma opinião de alguma decisão na minha vida, eu conversava com ele, eu vi que ele fez isso por muita gente também, além de mim. Isso foi muito bom, porque dentro dessa confusão toda que deu aquecer um pouquinho o coração, assim, ver essas histórias e ver o quanto que ele, por mais que ele tenha ficado pouco tempo com a gente, não veio à toa, assim, ele deixou a marca na vida de muita gente. E isso foi muito bom, assim, deu muito orgulho, deu mais pena ainda de perder ele, mas assim, deu aquela sensação de poxa, eu não estou sofrendo sozinha. Marcos foi internado no dia 13 de março com infecção abdominal. Tempo depois, prestes a receber alta, começou a sentir falta de ar. Eram os primeiros sintomas da Covid-19. Começou a cair a saturação muito aos poucos, assim. Era 92, 93, começou a ficar 91, 90. Aí ficou 89, 90, isso aos poucos. Até que ele começou a acordar, assim, no meio da noite, ofegante, como se estivesse sem conseguir respirar. Isso tudo a gente atribuiu à questão psicológica. E aí, numa certa noite, muitas enfermeiras que ficavam lá com ele à noite como acompanhante, ela me mandou mensagem de manhã e falou assim: ô Bruna, eu não acho que é só psicológico, não. A saturação dele não tá legal. Ele ficou no oxigênio essa noite com catéter de oxigênio e mesmo assim saturou pouco. E aí eles desconfiaram de edema ou no pulmão ou na pleura. Falaram que costumava ter essa água no pulmão de quem ficava muito tempo deitado na mesma posição. Hora nenhuma coronavírus. Hora nenhuma a gente cogitou. Assim, até porque até onde a gente sabia o hospital nem estava tendo casos. E eu trabalho com público, então assim que eu voltei, eu adiantei minhas férias, fiquei o máximo que eu podia de férias, mas assim que eu voltei a trabalhar, eu, por medo de passar alguma coisa pro meu pai, porque por mais que eu tomasse cuidado, eu ficava achando que eu podia passar alguma coisa para ele e ele estava muito debilitado, eu e meu esposo, a gente separou os quartos na casa, cada um ficou para um lado, a gente não se encostou mais, e ele ficava com meu pai no hospital de dia e as enfermeiras de noite. Então, assim, isso foi até uma das melhores coisas que eu fiz, porque senão eu ia ficar me culpando depois, mas assim, a gente não cogitou, porque a gente estava tomando todos os cuidados, os enfermeiros estavam tomando todos os cuidados, e como era uma coisa que podia ser comum da situação dele de ter ficado no hospital, até a hora que levaram ele para UTI, no sábado à noite, falaram para o meu esposo: volta para casa, não tenha contato com ninguém, a gente vai fazer o exame de Covid, que apesar de ter várias coisas que justifiquem o que está acontecendo com ele, pode ser Covid, a gente não pode descartar. A confirmação do coronavírus chegou um dia depois do óbito. Até agora, na verdade, eu não sei te falar o que é pensar que meu pai morreu disso, sabe? Assim,
porque a gente vê muitas coisas distantes, os números e as situações, e a gente tomando todas as precauções, e a gente tentando falar com as pessoas, ai, não vai, fica em casa, acredita. Eu mesma atendi clientes lá no meu trabalho que falavam assim, mas isso aí não é mentira, né? Não, isso aí inventaram, tipo assim, pelo amor de Deus, sabe, isso está acontecendo. Mas quando acontece com alguém que está próximo de você, igual foi comigo, e você vê um negócio ali que é invisível, vê ele fazendo estrago na sua vida, assim, a gente surta mesmo, assim, eu não sei te explicar nem como é que... Eu tô processando, procurando terapia, aquela coisa toda, porque, assim, é muito estranho, porque não é uma coisa que, não resistiu, ficou no hospital e aconteceu, assim, foi uma coisa que ele ia ter alta, a gente já estava tirando já aquela coisa do alerta, né, de risco de morte e tudo mais, e aí em uma semana, meu pai simplesmente não conseguiu mais respirar. E aí não tá mais aqui, não existe mais, e eu não tenho mais meu pai. Então, assim, é muito duro, é muito duro. A Maria Elisa Diniz é um caso de coronavírus confirmado em Juiz de Fora. Ela já trabalhou aqui com a gente na TV Alterosa, por isso o rosto dela pode ser familiar para você. Mas dessa vez ela está do outro lado da tela. Maria, obrigada por ter conversado com a gente, vai conversar e esclarecer algumas dúvidas. Você fez um relato muito emocionante nas redes sociais, dizendo como é que foi passar por essa doença, você e o seu pai também que tiveram a confirmação da Covid-19. Eu queria saber por que você resolveu escrever isso. Bom, no tempo que eu passei no hospital, eu conversei com um psicólogo e eu perguntei para ele como que eu poderia, de alguma forma, aliviar tudo aquilo que eu estava sentindo. E aí ele falou, olha, já que você é jornalista, por que você não relata isso? A primeira pessoa aqui de casa que começou a ter sintomas foi uma pessoa que mora conosco, que é profissional da área de saúde. E ela trabalha no Rio, então ela foi embora e ficou um mês sem voltar em casa, porque ela sabia que poderia oferecer algum tipo de risco para nós. E ela teve que vir para pegar roupa, para pegar documentos, e no dia que ela foi embora, ela começou a ter os sintomas. Quando ela veio aqui em casa, ela ainda estava assintomática. E logo que ela teve os primeiros sintomas, a gente já ficou alerta, né, de se isolar completamente, não sair de casa e não deixar ninguém entrar. E passaram-se 2 dias, o meu pai começou a ter febre. E meu pai, assim, é uma pessoa que nunca fica doente. Então foi um momento bem assustador ver ele prostrado, assim, né, com muito cansaço. Então a gente já imaginou que seria muito difícil quando viu o nosso pai naquela situação. E aí a gente começou a procurar os testes, e todos os testes são muito caros. Aí a gente encontrou um teste, e quando foi no domingo, eu comecei a ter os sintomas. Eu comecei a sentir febre, você tem bastante calafrio, cansaço. E eu comecei a sentir umas pontadas na altura das costelas. Aí eu falei, isso pode ser preocupante? E a gente ligou para o laboratório e pediu para eles enviarem mais um kit do teste. E aí, na segunda-feira, nós 2 fizemos. Na terça-feira saiu o resultado. Maria Elisa conta que foi tudo muito rápido. Os primeiros sintomas, o resultado positivo do exame para coronavírus, a internação hospitalar. Quando a gente chegou no UPA de Santa Luzia, foi assim, um caos, porque por mais que a gente tenha avisado, nem sempre, as pessoas estão com medo de receber um paciente positivado. Suspeito, eles já têm medo, imagina confirmado. E aí o médico fez uma consulta clínica e viu que eu estava com um chiado no meu pulmão. E por conta do sobrepeso e dos sintomas que eu tinha relatado, ele achou que seria melhor eu ficar internada para fazer mais exames. Eu falo que acho que a pior coisa que eu passei durante esse tempo todo foi o medo, porque a gente sabe o que pode acontecer. Então você vai sempre esperar o pior da doença. E felizmente a gente não teve isso. Quando eu saí do hospital, depois de 4 dias, foi uma vitória muito grande para mim. Mas aí eu cheguei em casa e minha mãe estava tendo os primeiros sintomas. E aí tudo veio na cabeça de novo. E quando você achava que você estava bem, a doença vem e fala de novo para você. Calma que eu ainda não me mostrei. No final do relato das redes sociais, a jornalista diz: se cuidem, cuidem dos seus, protejam quem não pode ficar de quarentena. A única coisa que temos certeza é que a vida mudou. E com essa mudança, podemos aprender muito.
E o que eu queria dizer para as pessoas é que tomem cuidado, porque ninguém merece passar por essa situação, porque você pode ser um caso simples, como a gente foi, mas pode ser um caso como muitos pais e muitas mães que não resistiram. Tem que reforçar o tempo inteiro de que não são números não morrem, mas pessoas morrem, histórias foram apagadas, são pais, são mães, irmãos, avós. E enquanto as pessoas não tiverem noção de que são pessoas, a gente não vai ter a real dimensão da gravidade do coronavírus. Que as pessoas possam entender a gravidade da situação, entender que vida é acima de tudo, nada vai repor meu pai na minha vida, nada vai repor a vida dele para ele, que podia ter vivido muita coisa. Então, que as pessoas possam pensar nisso, podia ser com elas, assim como eu um dia pensei que podia ser comigo, mas era distante essa possibilidade, e agora eu tô vivendo um pesadelo que, infelizmente, não tem como acordar.